Eu tenho uma medida, então, onde na empresa eu tenho lá o faturamento total. Beleza. Dentro desse faturamento, depois eu tenho que separar o que foi material e o que foi serviço. Até aí tudo bem, porque eu tenho lá uma CFOP, então eu tenho a coluna onde eu sei o que é material e serviço. Ok. Aí eu preciso avançar agora numa análise onde aquele faturamento de material, eu preciso descobrir o que é de cliente que comprou 100% material. Porque o cara pode comprar material e serviço e pode comprar só o material, né? Então, dentro do percentual do material, eu precisava descobrir quem comprou 100% material, né? Tem dois conjuntos, né? Material e Ok, serviço. Tem interseção e tem só quem comprou. Interseção, quem comprou os dois, isso, e só quem comprou um e só quem comprou outro, né? Se eu quiser, eu quero, por exemplo, só quem comprou material, né? Então, eu posso isso. gerar uma tabela dos clientes que compraram material, uma tabela dos clientes que compraram serviço e fazer o... Qual é a medida agora que eu faço? Para juntar os dois? Não, para tirar, né? Eu tenho Except? todo mundo que... Qual? Except? Accept, né? Accept, né? Ah, Eu tenho todo mundo que comprou material e tenho todo mundo que comprou serviço, né? Então eu pego quem comprou material e tiro quem comprou serviço. Aí eu gero esse conjunto de clientes aqui, que comprou só material, tá, usando peraí. Accept. Dá a solução, viu? Vou escrever aqui no WordPad. Tá. Escrever no WordPad aqui, viu? Pode copiar e colar lá para o DAX. A coluna material igual assim, por exemplo. Material igual assim, por exemplo. Ou vou falar compra igual a produto igual a material, por exemplo. Ok. Certo. Beleza. Então, o que é que eu gerei aqui? Aí você está gerando um cálculo da tabela, onde ele vai pegar o ID cliente, que contém o produto igual a material. Essa tabela retorna o quê? Ela vai retornar o total de material que o cara comprou. Em valor? Em valor, em reais. Não. Segunda chance. Essa tabela retorna o quê? Valores de clientes, dados, produto, material. Retorna os dados do cliente, do material. Os dados do material? Não, pô. E É, veio o cliente que comprou material. Pronto, pô. Essa tabela retorna os clientes que compraram o material. isso aí. Beleza. Aí eu fazia a mesma coisa para serviço. Só muda aqui. Serviço. Agora eu tenho todos os clientes que compraram serviço. E agora eu vou ter só quem comprou material. Clientes, só material. Pego o accept de um pelo outro. Desse cara eu tiro quem comprou o serviço. E tiro quem comprou o serviço. Desse cara eu tiro quem comprou o serviço. Agora eu tenho a lista só dos clientes que compraram material. Agora eu quero saber quanto em valor. Quanto ele comprou em valor. Valor exclusivo de material. Aí lá dá o calculate da medida que calcula a soma lá, botando essa tabela como filtro dela. Pronto. Aí eu tenho a soma, aí se eu quiser retorno aqui, retorna essa medida, eu retorno exatamente a soma de valor De material. de quem comprou exclusivamente material. Eu vou aproveitar então, já tô nessa. Fala aí. Então, eu tô montando o painel, Túlio, assim, acho que eu até postei no grupo já, lá no grupo do Facebook. Facebook aí, mas eu não tô conseguindo resolver, não. Eu criei
eu criei um visual lá, eu quero classificar lá, eu vou uns 3 pontinhos, classifico, mas quando eu mudo o filtro, ele se perde. Eu fiz uma medida que nada mais é que é a soma das pendências que eu tenho lá, tá? Aí nessa medida eu coloquei, aí eu fiz aquele visual lá do Drill Through que fala, né? Drill Tool, certo. Isso, eu fiz esse visual. É nesse visual que ele está saindo fora de sequência. Quando eu clico num filtro externo de outro visual, ele filtra, só que daí ele perde a sequência, né? Esse é um problema. Tá, Aí eu fui lá tá, calma. Tem um É. gráfico. Qual é o eixo? Qual o eixo do gráfico? O eixo, eu acho que Aí, em outra página, tu vai detalhar no Drill Tool esse eixo X aqui. isso. É isso? Tu vai detalhar o quê desse outro eixo, nessa outra página? Isso, porque assim, nesse relatório ele tem vários tipos de pendências, né? Eu quero, por exemplo, ocorrência 1, eu quero filtrar a ocorrência 1, aquele cliente, quanto que ele tem vários clientes, né? Ó, ocorrência 1, aqueles clientes têm lá a classificação, lá, sei lá, cliente 1 ele tem R$ 1.000, cliente 2, Então, 500. o eixo é o tipo de ocorrência. Então, Túlio, assim, ó, o visual que eu estou utilizando aqui no Drill Through é o seguinte, no eixo X tem Vai o lá, quê? o nome dos clientes. Tá, então, peraí. No Em eixo é valores, cliente. No eixo é cliente. Isso. E no valores está a medida. Tá. Simples assim. Tá. Beleza. Aí quando tu clicar no cliente, vai levar para outra página detalhando os dados do cliente, em uma tabela, por exemplo. Isso, até aí está funcionando. Até aí o tá problema funcionando. é quando eu clico no gráfico, em outro gráfico. Ele vai filtrar Exatamente. e vai para o Drill Tool filtrado. Exatamente. Ó, antes Sim. de Então, se tu não quiser que vá para o Drill Tool filtrado, tu corta a interação, né? Entre os outros visuais com ele. Então, mas aí que tá. A ideia é o quê? É quando eu clicar nesse outro visual, né, com as ocorrências, eu quero que ele mostre nesse visual do YouTube, antes de eu verificar o detalhamento. A gente tem esse gráfico A, vamos chamar de gráfico A, que é a medida para o cliente, que é o do Drill Tool. Isso. Eu tenho um gráfico B na mesma Isso. página. Na mesma página. Tá, fala agora, desse contexto aí. Beleza. Aí nesse gráfico eu tenho 4 ocorrências. Qual é o gráfico? No A ou no B? No B. Tá, no B, certo. No gráfico B eu tenho 4 ocorrências. Tá. Quando eu clico em uma ocorrência, ele filtra o gráfico A. Exatamente. Até aí... E quando for para o Drill Tool, vai filtrado. Quando for para outra página, quando fizer o Drill Tool levando para outra página para detalhar o cliente, ele vai filtrado. Então, mas aí que tá. Quando eu clico já no visual B para filtrar o A, ele já perde essa classificação. Que classificação? Peraí. Que classificação? Aí não falou de classificação ainda aqui. Que classificação? Não, a classificação do maior para o menor. Aonde? No gráfico A. Tá, então tá dizendo que quando B filtra A perde a classificação. Exato. Tu clicou aqui naqueles 3 pontinhos aqui e classificou por valor. Sim, classifiquei por valor. Sim, mas isso não tem nada a ver com o Drill Tool, por enquanto, né? Não tem nada a ver. Por enquanto, não tem nada a ver. Drill Tool não tem nada a ver com a história do Brasil, por enquanto. Isso, eu estou dizendo que ele é um visual que eu estou utilizando como um Drill Through, entendeu? Tá, que não impacta em nada. Tá, quando B filtrar A perde a classificação. É sequência de valor? Isso, a ordem de valor que ele não fica? Isso. Mas ele está filtrando ou ele está só naquele negócio de destacar? É isso, eu quero... quando eu clico lá na ocorrência, por exemplo, aí ele vai me deixar... A pergunta dele é, está realçando ou está filtrando?
Ah, não, ele está realçando. E é isso que você quer ou você quer que filtre? Sim, eu quero que ele realce e mostre na sequência, em ordem. Mas Mas aí eu acho que não. eu acho que muda para filtro, muda a iteração para filtro. Eu acho que é Filtro? por isso. Mudar a iteração de realçar para filtrar. Ah, entendi. Peraí. Deixa Muda eu... a iteração. Pô, não é que foi mesmo tudo. Pronto, pô, é o realce. Pô, é só isso, é o realce. Porque tá realçando, pô. Mas Ele realça... quem deu o caminho das luzes foi Vitor aí, viu? Foi Vitor. É. Não, obrigado Quem aí. pensou nisso primeiro foi Vitor. Não foi eu, não. Foi Vitor que deu o caminho da luz aí. Sim, sim. O crédito é para ele. O crédito é para ele. Não é para mim, não. Não, aqui já... ele não realçou, ele filtrou, aí colocou na sequência, aí sim. Pronto. Aí sim. Pronto. Bom, beleza. Eu coloquei uma tabela, aí eu coloquei a medida. Quando você coloca a medida... Peraí, tu aqui... colocou a medida dentro de uma tabela? Ou colocou a Isso. medida... Por que tu não colocou a medida na tabela de medidas, então? Não. Essa tabela é um visual que eu estou falando. Eu tenho uma medida... Aí... Tá vendo? Deixa, depois vê Tá vendo? na hora Não. isso. Você tem um visual, veja, você tem que ser didático, pô. Isso serve para tudo na vida, pô, para tudo. Eu tenho um visual de tabela, pronto. Eu tenho um visual de tabela, porque quando eu arrasto essa medida para esse visual, tal coisa acontece. Olha a diferença. Tá vendo? Vá. Fala. Tá. Então, aí que acontece? Aí não acontece. Aí Aí dá problema. não aparece os valores. Não aparece os valores. Peraí. Pronto. Pode ser no modelo, porque não tá a categoria que tu tá botando no visual de tabela, o filtro dela não chega no cálculo da medida pelos relacionamentos. Tá. Pode ser Depois isso. eu vejo. Tá. Não, cadê? Tá aberta aí? Você tem uma Tá, tabela. Quais colunas estão na tabela? É porque uma dessas colunas não está se comunicando com o cálculo que está na medida, eu acho. É o relacionamento, então. No relacionamento. Tô imaginando isso. Mas assim, eu tenho poucas tabelas. Eu tenho a tabela fato e a tabela de calendário e mais umas 3 tabelas aqui, mas todas estão relacionadas. Tem 5 tabelas. Uma fato e mais 4 dimensões. Isso tem uma fato e 1, 2, 3, 4, 5 dimensões, exatamente. Tá. Dimensão. No visual de tabela, tu puxou, tá usando aí campos de onde? E tu tá usando a medida, tá fazendo cálculos em qual tabela? Aí tem que ver se está se comunicando. Quantos campos tu está usando? Então, eu estou usando a tabela, nesse visual de tabela, eu estou usando a fato, estou usando 1, 2, 3 tabelas. Está usando campos da tabela fato e campos de mais 3 tabelas. Isso. E a medida, está usando uma medida. Uma medida. Que faz cálculo aonde? Que faz cálculo puxando de qual tabela? Também a tabela fato. Da fato. Então, teoricamente, está tudo filtrando todo mundo aí, né? Está filtrando, né? E qual é o problema? Com calma depois. Não, mas qual é o resultado indesejado? O resultado desejado é mostrar todos os valores. Ele está mostrando o quê? Ele não mostra nada. Pode ser que o erro... Não, o erro na medida não é porque veja, você está usando... Veja, no visual, você está usando 3 campos de 3 tabelas diferentes. Então, quando você puxou a medida para cá, ele vai avaliar em 3, considerando esses 3 contextos de avaliação, né? Então, ele vai fazer interseção dessas 3 coisas. Pode ser que não haja interseção dessas 3 coisas. Aí ele está retornando blank. Entendi. Aí tu vai fazer o teste. De 3 coisas, tu vai deixar uma. E bota a medida. Vai mostrar quanto? Vai mostrar valor? Aí tu vai fazer outro teste. Puxa outra.
puxa outra coluna agora. Entendeu? Tu sai quebrando o problema, pô. Tu sai quebrando o problema em várias etapas, pô. Vai fazendo devagarzinho. Fiz assim também. Pô, tu tem que ter mindset como é? Cascavilhador, pô. Cascavilhador. Tem que ser cascavilhador, pô. Vai quebrando, faz devagarzinho. Bota só 2 colunas no visual. Uma coluna, e um campo e uma medida. Pronto, bota isso. Tá mostrando o desejado. O resultado desejado. Tá. Agora vamos puxar outro campo agora. Aí o cara vai vendo. Porque dessa forma tu consegue achar onde acontece o problema, né? Mas o que eu tô achando é que... Ivaniz voltou aí, ó. Mas o que eu tô achando é que quando junta essas 3 colunas, não tem interseção no contexto de avaliação entre elas. Aí por isso a medida retorna blank. É estranho, porque assim, tem momentos que eu coloco, por exemplo, agora, não mostrou nada. Não mostrou nada da medida que eu coloquei, entendeu? Não mostra nada. Eu não sei o que está acontecendo. Bota uma coluna e a medida. Uma coluna e a medida. Então, vamos supor assim, é exatamente isso que você falou. Ó. Eu vou tirar a medida, aí não, eu tu vou vai tirar... deixar a medida, pô. Tu vai botar uma coluna e a medida. Tá. Eu percebi assim, ó, quando deixo... Vou tirar um aqui, ó. Tirei aqui. Pronto, e agora? Então, aí a medida apareceu, cara. Pronto, aí apareceu, ó. Apareceu. Opa! Deu certo. Agora puxa mais uma coluna. Então, aí é isso que tá. Aí quando eu puxo mais algum dado ali, a medida... Quer ver? Deixa eu colocar mais um dado. Pô, aí a medida tá retornando blank. Fica em branco, Fica em branco. É em branco que fica, É porque ela tá retornando blank, pô. Quando vai ver a interseção do que tá na coluna, então. É blank, é porque é a medida que tá retornando blank. Ou a medida tá errada, ou tá certa. Ou tá certa. Ou é blank mesmo. Então, a medida... eu tô entendendo que a medida... pode ser que a medida esteja errada, mas, assim, com esses campos que tá nessa tabela agora, tá aparecendo o valor correto. Pronto. Tem quantos campos? Entendeu? Mas tem quantos campos? Peraí, tem quantos? 1, 2, 3, 4, tem 5 com a medida. Tá certo, nesse momento tá certo. Isso. Agora, se eu colocar, por exemplo... Se trouxer mais um, agora, o próximo agora aí dá errado. Então, eu coloquei mais uma, beleza, tá ok. Tá ok. Em que momento dá problema? Tá, vou colocar, acho que é na quinta. 1, 2, 3. Pronto, é nessa coluna aí, que quando essa coluna aí entra na interseção do contexto de avaliação, é blank. Tá, eu tenho que ajustar isso na medida. Faz o teste, calma, tira essa coluna, deixa do jeito certo, pega essa coluna que quando dá blank, bota ela como filtro, bota ela no segmentador de dados. Olha, mindset cascavilhador. Deixa, e bota no aí filtra, aí filtra um para ver. Aí filtra um, vamos ver o que é que retorna. Aí filtra outro. Vamos ver o que é que... Aí o cara vai cascavilhando, pô. Entendi. Eu acho que a minha dúvida ela é bem primária e eu acho que eu vou descobrir isso agora, tá? É mais ou menos assim. Eu tenho lá as categorias que estão em colunas, informadas em colunas. Eu fiz uma counting rows para poder pegar todas as linhas, porque cada linha é uma resposta. Então, eu fiz uma counting rows. Então, quando você botar isso no gráfico, ele vai dar quantas respostas teve para cada categoria. Exatamente. E aí, o que acontece? A mesma coisa com os níveis de satisfação. Eu tenho lá a coluna de categorias e tenho do lado a coluna de satisfação, de níveis de satisfação. Tá, então se nível de satisfação tiver no eixo, quando essa medida vai dar a quantidade de respostas para aquele nível de satisfação. Exatamente. Aí, como é que eu fiz a minha medida? A minha medida, primeiro eu fiz uma counting rows. Depois eu quis travar o total, para poder fazer o divide, sabe? O divide para poder a gente ter a porcentagem. Mas peraí. Você falou que quer a top 5 categoria
top 5 mais satisfeitos. Não, é que, na verdade, eu quero te extrair esse resultado desse primeiro resultado que eu tenho. O primeiro resultado me traz os níveis de satisfação por categoria de 0 a 100%. Vamos lá. Esse é o primeiro resultado. Então, vamos lá. Medida 1 é o count rows, é a quantidade de respostas. Exato. Quantidade de respostas. Count rows da F-Dados, por exemplo. Isso mesmo. Medida 2 é a 2 é o quê? Eu fiz a travada, sabe? Para a gente ter o total, para depois a gente fazer um dia. Aí tu quer calcular. Eu fiz uma... Certo, diz. Eu fiz o total para poder fazer o divide. Sabe quando você trava o total para você dividir uma pela outra e ter a porcentagem? Com all. Exatamente. Tá, então aí, como foi a medida? A medida 2 tu quer travar o quê? O count rows, tu quer count rows 6. Isso, o total de todas as linhas. Então é o calculate da medida 1. Isso. Dando all na F-Dados. Isso, para eu poder ter a porcentagem de 0 a 100 dos níveis de satisfação por categoria. Quando a medida 2 te dá o total fixo. Só que eu fiz uma all selected. Eu não fiz uma all só. Não, respeita o filtro. Isso. Tá. Então, quando eu filtro a categoria A, ele me traz o nível de satisfação de 0 a 100% da categoria A. Quando eu filtro a B, de 0 a 100% da categoria B. E assim vai pelas 30 categorias. Então, tu criou a medida 3, que divide 1 por 2. Isso, para ter uma porcentagem, exatamente. Podia fazer direto na medida 2, né? Não, mas é aí que eu queria entender, Túlio, porque o que está me faltando é entendimento. Aí, o que eu fiz com essas medidas que eu criei? Eu coloquei no gráfico de cascata. Coloquei lá no gráfico de cascata. Então, eu coloquei no segmentador as categorias e no gráfico eu coloquei no eixo X, eu coloquei os níveis de satisfação. Quando eu clico na categoria A, aparecem os níveis de satisfação no gráfico de cascata. Até aí, ok. Ele fez o que eu queria. Tu criou isso aqui, né? Criou isso aqui, né? Deixa eu... Isso. Só que ali foi um all selected. Tá. Aí um gráfico de cascata, ok, né? Isso. Eu coloquei os níveis de satisfação no eixo X e no segmentador de dados eu coloquei a categoria. Quando eu clico na categoria A, ele me mostra no gráfico de cascata a porcentagem de 0 a 100 por nível de satisfação. Até aí, tudo bem. O que eu não consegui foi dar sequência. Porque aí, o que acontece? Eu criei mais 2 gráficos, um do lado do outro, porque eu queria pegar as 5 categorias mais citadas, mais fortes, ou seja, dos mais satisfeitos, e as 5 categorias mais citadas dos menos satisfeitos. Ó, vamos botar um exemplo aqui de... Pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Qual é o filtro de top N aqui no nome do cliente? N superior. N superior, no nome do cliente aqui, N superior. Aí eu pego minha medida, tipo o valor. O valor veio? Veio. Top 10. Pronto. Nossa, era só isso? Meu Deus. No teu lá vai estar... Vou tirar. Ó, no teu lá vai estar aqui mostrando... Cadê? Ainda tá? No teu lá vai estar acima, né? Mostrando 30 categorias, né? Isso. Só que tu não quer mostrar 30, tu quer mostrar 5. As 5 mais citadas. As 5 maiores. Maiores, isso. As 5 maiores, né? Vamos falar matematicamente, né? Isso, as 5 maiores. As 5 maiores. Assim todo mundo entende. Então, vai ter a coluna lá de categoria. Vai nela. Ó, aqui, eu vou dar um zoom aqui. Vai nela. Tá aqui. Aí vai mudar aqui o tipo de filtro.
o padrão é esse, a básica, aí tu vai mudar para o N superior. Aí ele pede uma medida para ordenar por uma medida, que não necessariamente tem que ser, no caso aqui, a receita, não necessariamente é a mesma. Pode ser outra, pode ordenar por outra, né? Nesse caso é a mesma, né? E no teu caso também, né? Então puxa por valor, que, cadê? Puxa, deu, aqui, tá aqui. Carregando. Não, eu puxei errado. Ele duplicou. É aqui, ó, vai puxar aqui por valor. Receita, vem aqui por valor. Ver se veio. Demora um pouquinho. E aí, superior, bota 10 aqui. Aqui veio. Pronto. Então tá aqui, ó, receita. Ó. Aí superior, 10. Aplicar. Aí aqui ele mostra o 10. Tá superior, 3. Ele mostra o top 3. Mas aí eu tenho que deixar esse filtro pronto aí nessa aba que você me mostrou. Eu não gosto de fazer assim, né? Eu gosto de deixar o usuário escolher o top que ele quer ver. Uhum. Mas por uma primeira resolução isso serviria. Isso serviria, né? Eu gosto de deixar o usuário escolher o top que ele quer ver. Por exemplo, já que está aqui, né? Receita top N. Modelagem, inserir um parâmetro aqui, top N clientes. Eu quero de 1 a 30, por exemplo. O cara vai poder escolher do primeiro ao 30. Tá aqui. Esse cara aqui, né? Inserir esse parâmetro. Quando insere o parâmetro, automaticamente, ele insere a tabela aqui de top N clientes. Ó. Ele já traz o select value aqui, ó. Traz essa medida aqui já. Ó. Automaticamente, ele gerou automático. Ó. Que exatamente, se eu arrastar para cá, é exatamente o valor que está lá no slice. 11, né? Se eu mudar aqui para 7, é 7, né? Beleza. Então, vou criar uma nova medida aqui, que eu vou chamar receita gráfico. Beleza. Vou criar um ranking. Variável aqui. Aqui X e qual tabela? All da de clientes, né? All da de cliente, qual a expressão? Receita. Criei um ranking, né? Agora eu quero checar, né? Se o ranking do cara for menor ou igual a esse top N aqui, exiba ele. Se não, não exiba, né? Por exemplo, se meu ranking do cara for em terceiro, foi esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que está em terceiro, e eu quero exibir os 7, 3 é menor que 7. Sim. Né? Então exiba ele, né? Então, como é que seria a matemática aqui? Se o quê? Se ele for menor ou igual a 7? 7 número, escreva aqui em 7, menor ou igual a 7. Assim? 7 direto? Não, eu acho que você teria que pôr aquele parâmetro que você criou. O parâmetro, né? Isso. Né? Se o ranking for menor ou igual ao parâmetro, ele mostra o quê? Acontece o quê, se for verdadeiro? A receita. Agora é que entra a tal da receita, então? Agora é que entrou a receita. Tá. Se não, e se não for? Se não for, não traz nada. Não traz nada, pronto. Pode omitir que é nada, é blank automático. Então, cria essa nova medida aqui. Aí, o que é que eu faço aqui, então, com essa medida aqui de receita? Eu tiro essa e boto a nova, né? Boto receita gráfica agora, né? Aí a mágica aí. 3. Nossa, meu,